Salve, salve, família vascaína. Vamos para mais uma semana de muito conteúdo de Vasco aqui no nosso canal. Hoje, segunda-feira, dia 29 de julho de 2024, a gente traz para você os seguintes destaques. Vasco sai com a derrota, mas não perde posições na tabela do Brasileirão. Rafael Paiva lamenta resultado, mas ainda tem bom aproveitamento no geral. E vamos virar a chave para a Copa do Brasil, onde você vai assistir o jogo das oitavas de final na TV. Seu like é importante para o nosso trabalho, meu muito obrigado e bora de informação. Antes de falar da Copa do Brasil, vamos arredondar o Campeonato Brasileiro. Cinco jogos fecharam neste domingo a 20ª rodada do Brasileirão. Fluminense venceu fora de casa o Red Bull por 1-0, o Flamengo bateu o Atlético Goianiense por 2-0, a derrota do Vasco para o Grêmio, o Atlético Mineiro venceu o Corinthians por 2-1 e o Cuiabá perdeu mais uma para o Atlético Paranaense 2-1, jogando em casa. Mesmo com a segunda derrota seguida, o Vasco não perdeu posições, segue como 11º colocado na tabela, dentro da zona de classificação para a Sul-Americana, mas viu a distância para o Z4 diminuir de 8 para 5 pontos. Então, ligando aí mais uma vez o sinal de alerta. Próximo jogo do Vasco pelo Campeonato Brasileiro é só no sábado, às 7 da noite, contra o Red Bull Bragantino, em São Januário. E eu falei na minha live pós-jogo ontem, essas duas derrotas condicionam muito o cenário para esse jogo contra o Bragantino. Aí sim, se perde esse jogo ou até empata, eu acho que volta toda aquela crise, toda aquela preocupação / desespero. Por enquanto eu tô só na preocupação. Se vencer o jogo contra o Bragantino, continuaremos bem. Se perder ou empatar, aí vai depender da tabela e a situação pode se complicar um pouco mais. O técnico Rafael Paiva lamentou o resultado e ponderou a condição ruim do gramado. Jogo muito atípico, né? Saiu demais do que a gente achou que pudesse controlar o jogo, né? A chuva, o estado do campo nos atrapalhou demais de tentar jogar, né? Então a gente sabia que era um jogo de disputa, né? De muita disputa, jogo de segunda bola, jogo que qualquer escorregão no meio ali gerava uma transição perigosa e foi exatamente isso que aconteceu, né? Numa cobrança de lateral, a gente tomou uma transição e tomou o gol. A gente sabia que o jogo ia ser condicionado muito em bola parada também. Eu acho que a gente teve algumas chances ali na bola parada que a gente não conseguiu concluir em gol. E é um jogo que sai muito do contexto normal, né? De novo, um jogo de muita briga, muita luta, muita segunda bola, mas a gente não conseguiu fazer o gol. Jogo muito atípico, né? Peraí, eu continuo acreditando em Rafael Paiva, tá? No trabalho dele, eu continuo acreditando. E você? Manifeste a sua opinião aí nos comentários. Pois é, no aproveitamento da temporada 2024, o Rafael Paiva chega a 13 jogos à frente do Vasco, com 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. São 18 gols marcados e 13 gols sofridos, um aproveitamento de 53%. Se a gente tivesse esse aproveitamento desde o início do Brasileirão, seríamos hoje o 6º colocado. Por isso aqui também continuo acreditando no trabalho do nosso Papaiva. Aqui no Sócio Torcedor, a última vez que eu mostrei tínhamos 57 mil, foi no sábado, né? E em 2 dias, meu amigo, dá uma olhada, 59.700, praticamente 60 mil sócios torcedores. Continua crescendo numa velocidade muito boa. O time agora, com essas 2 derrotas, pode influenciar um pouco, por isso espero que na Copa do Brasil a gente vá bem para continuar crescendo. Quanto mais sócio a gente tiver, além do número, de toda a expressão, é mais grana entrando nos cofres do clube para, enfim, pagar salário, contratar jogador, fazer o futebol girar. É o torcedor podendo ajudar no financiamento do próprio clube.
Aqui no nosso canal tem sempre o link do site Sócio Gigante em todos os nossos vídeos. Acesse lá, sociogigante.com.br. E aqui na nossa ranking, no nosso ranking do bolão do Mineiro, Iago Fernandes segue na ponta, seguido de Lucivaldo Clemente, Bruno Vasco e Vanderlei Francisco. Seriam hoje os 4 primeiros colocados que garantiriam essa premiação. Mas é só lá na 38ª rodada que vamos definir. Até lá tem muito chão pela frente. Você que ainda não é membro do canal, quer entrar para a nossa disputa, você consegue ser membro do canal a partir de R$ 1,99 por mês. Clique aí embaixo no botão Seja Membro e saiba mais. Tem vários planos e vários benefícios. Em todos eles, você garante participar do nosso Bolão do Mineiro Brasileirão 2024. Pois é, família, derrota para o Atlético Mineiro, fora de casa, em BH, não vejo nada de anormal. É sempre ruim perder, isso é falar o óbvio. Mas dentro de um campeonato brasileiro, você perder para o time que tem Hulk, Paulinho, Gustavo Scarpa, uma boa defesa, contratar agora o Lianco, enfim, estão recheando ainda mais o time, então não vejo nada fora do normal. Beleza. Jogo contra o Grêmio, vejo já um pouquinho a mais. Grêmio na zona do rebaixamento, não tá jogando bem, dependeu ontem bastante individualmente do Soteldo. Se o Soteldo não tá em campo ontem, provavelmente esse jogo seria um 0-0, né? Mas o Soteldo estava ontem jogando muito bem e desequilibrou a partida pro lado do tricolor gaúcho. Mas eu tenho que passar o paninho aqui por conta da chuva, do gramado, porque estraga o jogo. Não prejudica só o Vasco, prejudica o Grêmio também, é óbvio, mas o jogo fica prejudicado. Um Felipe Coutinho, um Payet, né? Não preciso nem te falar que esse tipo de gramado não privilegia, né, esse tipo de jogador com essas características mais da habilidade e do passe. Então, assim, são 2 derrotas que obviamente são ruins, mas eu ainda não estou no level desespero. Eu ainda tô aqui no level preocupação. Opa, ó a galera chegando ali embaixo, 5 pontos de diferença, bora voltar a pontuar, tá? Se não vencer o Bragantino no sábado, falando só do Campeonato Brasileiro, aí eu vou me juntar à galera do desespero. Porque dependendo da rodada, né, a distância pro Z4 pode cair até para 2 pontos e aí volta tudo. Todo aquele sentimento ruim, essa questão de brigar somente para não cair. De outra forma, se a gente vence o jogo, a gente continua consolidado ali na Sul-Americana, a gente vai passar o Bragantino, pelo menos um adversário a gente supera e iríamos ali para a 10ª colocação, pelo menos. Então, ainda não estou desesperado, mas estou preocupado. E na Copa do Brasil, como eu sempre digo, quem decide em casa tem que levar o confronto vivo para São Januário, né? O Vasco vai decidir lá, só não pode tomar um placar muito adverso. Porém, como é o Atlético Goianiense, falei isso na minha live ontem, como é o Atlético Goianiense que a gente já venceu agora em Goiânia, a gente tem tudo para conquistar já um bom resultado nessa primeira partida e jogar o segundo jogo sem pressão, sem ter que fazer um resultado, né? Então vamos que vamos, chavinha virada para esta quarta-feira. Aliás, você que perdeu a minha live pós-jogo, tá aqui passando o card, ó, é só você clicar e conferir as notas para os jogadores. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal e a qualquer momento a gente tá de volta para mais informações, comentários e muito conteúdo do Vascão da Gama. Valeu, Vasco, tamo junto e até lá.